Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem arqueológica por um único capítulo da Bíblia, Mateus 9. A ideia é ver como a história e as descobertas físicas podem dar vida nova a um texto tão antigo. Bom, para começar, o cenário já quebra uma imagem que muita gente tem na cabeça. Pense em Jerusalém, aquela cidade de pedra calcária, toda branca, brilhante. Pois é. Cafarnaum, que é o centro dessa história, era o completo oposto. Uma cidade escura, construída com rocha vulcânica preta. É nesse palco, nas ruas estreitas e escuras do que o texto chama de sua própria cidade, que tudo vai acontecer. A narrativa já abre com dois eventos bem dramáticos que desafiam a ordem das coisas. O primeiro é uma cura que acaba gerando uma verdadeira crise teológica. Imagina a cena. Um homem paralítico é levado até Jesus e as primeiras palavras dele não são sobre curar o corpo, são sobre perdoar pecados. Isso, na hora, foi um choque para todo mundo que estava ali. Para os especialistas religiosos da época, os escribas, aquilo era um ato inaceitável de blasfêmia. Afinal, na cabeça deles, a autoridade para perdoar pecados pertencia única e exclusivamente a Deus. E o mais interessante é como eles conseguiram descer o homem pelo telhado. A arqueologia mostra que isso era totalmente possível. Os telhados daquela época eram feitos de terra e galhos apoiados em vigas de madeira, ou seja, era relativamente fácil cavar uma abertura ali. Então, Jesus cura o homem para provar um ponto fundamental, que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra, não só para curar, mas para restaurar por completo a relação de uma pessoa com Deus. Logo em seguida, a história muda de foco. Jesus chama um homem chamado Mateus, um publicano. A profissão dele o tornava praticamente um excluído da sociedade. O dia a dia de Mateus era lidando com moeda romana, como os denários de prata do imperador Tibério César. Aliás, os arqueólogos já encontraram milhares dessas moedas na região. E aí vem a polêmica. Jesus vai comer na casa de Mateus. Isso causa um escândalo entre os fariseus, um grupo religioso conhecido por se separar rigidamente de qualquer um que eles considerassem impuro. A resposta de Jesus vem numa metáfora muito poderosa sobre odres. Naquela época, o vinho novo, que ainda ia fermentar, precisava ser colocado em odres novos. Eram recipientes de pele de animal que eram flexíveis e podiam esticar conforme o vinho expandia. O ponto central é esse. A nova mensagem que ele trazia precisava de corações flexíveis. Ela não cabia nas estruturas antigas e rígidas do legalismo religioso. Um odre velho e ressecado simplesmente arrebentaria. Agora vamos para a próxima parte, onde as regras culturais de pureza são viradas de cabeça para baixo de uma forma impressionante. A história agora é sobre uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. De acordo com a lei de Levítico, o estado dela a tornava ritualmente impura. E o que acontece aqui é uma inversão completa da lógica da lei. Normalmente, a impureza era contagiosa, o toque dela tornaria Jesus impuro. Mas acontece o contrário. A santidade dele é tão potente que flui para fora e a torna pura. A pureza se tornou contagiosa. E esse tema continua sem pausa. Jesus sai da cura de uma doença crônica e vai direto confrontar a própria morte. Ao chegar na casa de uma menina que havia morrido, ele encontra uma cena que as fontes históricas confirmam ser típica da época. Uma confusão, uma multidão com flautistas e carpideiras profissionais, todos contratados para lamentar bem alto. Jesus simplesmente dispensa todos esses rituais e a ideia da morte como algo final. Ele não está confrontando só um fato biológico, mas toda a cultura e o costume social em torno da morte. E assim, a gente chega na conclusão do capítulo, e é aqui que está o que muitos estudiosos chamam de o ponto mais extraordinário de toda a passagem. O texto diz que, ao ver as multidões, Jesus sentiu compaixão por elas. Ele as viu como ovelhas aflitas, sem um pastor para cuidar. Mas a palavra grega original usada aqui, splanchnizoomai, significa muito mais do que simples pena. Ela descreve uma emoção visceral, sentida nas entranhas, quase como uma dor física, algo que revira o estômago. E ao ver as pessoas como ovelhas sem pastor, ele não está só usando uma figura de linguagem. Ele está, na verdade, assumindo o papel do rei pastor que foi profetizado lá em Ezequiel, aquele que viria para resgatar seu rebanho abandonado. Então, no fim das contas, a maior descoberta deste capítulo não é um objeto de pedra, mas uma ideia.
a de um poder divino que é movido por uma dor quase física diante da condição humana e que chama pessoas para participar dessa missão de resgate. Ali, sob as pedras escuras de basalto de Cafarnaum, o que esses eventos todos sugerem é que uma autoridade sobre o pecado, a sociedade, a doença e até sobre a morte tinha chegado. Uma autoridade que estava reescrevendo a história a partir do zero.